manifold analógico. O manifold é composto por manômetro de baixa pressão, manômetro de alta pressão e os registros. Na área doméstica, às vezes, você pode encontrar só isso aqui, ó, o registro só de baixa pressão. Mas no caso, chopeira, câmara frigorífica, dependendo do ar-condicionado, você tem que trabalhar com o conjunto completo. E às vezes não vale a pena, porque um preço desse aqui, esse modelo aqui, às vezes sai mais caro que um desses mais simples. Beleza? Mas se existe, tá? Eu quero só mostrar para vocês que existe. Mas, repito, vamos trabalhar com chopeira. Chopeira, você já vai comprar esse carinha aqui, ó. Ok? Para quê, Diogo? Por que tem que ser digital? Na hora de regular a temperatura de corte do chope. Você tem que ter precisão. Quem vai te dar precisão vai ser o digital. Senão você não vai ter essa precisão. Então, vou entender como que funciona o manômetro de baixa pressão. Vou entender o que significa cada pontinho desse aqui. Não sei se você já conhece. Se você não conheceu, essa oportunidade. Bom, aqui eu tenho escalinha verde aqui, ó. Essa escala verde está aqui, ó, IN, HG, IN é polegada, HG é de mercúrio. Está aqui vácuo. Ah, aqui é um vacômetro? Não, é um indicador que está em vácuo, mas não tem precisão nenhuma. Para medir o vácuo tem que ter um vacômetro, ok? A escala aqui de fora, 0, 100, 200, 300, 600, 700, 800, o quê? KPa, quilopascal. É uma escala de pressão. Porém, a gente não vai usar quilopascal, vamos usar o quê? PSI. PSI é a escala aqui de dentro. Então, essa é a escala de PSI. Aqui eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, até 120 PSI. Pressão vai medir de qualquer fluido refrigerante. Por exemplo, se a pressão estivesse aqui, ó. Aqui, ó. O ponteirinho que estivesse aqui. Quanto que era? 40. 40 o quê? PSI. Aqui, 30. 30 o quê? PSI. 70. 70 o quê? PSI. 90. 90 PSI. Isso independente de qual fluido refrigerante. Pressão ele vai marcar. Aqui só tem 3 fluidos refrigerantes. Quais? R22, 404A e o R134A. Pô, imagina se eu coloquei aqui o R402B. Vai marcar pressão? Vai. Pô, Diogo, mas só tem esse aqui. Não, isso aqui é a escala de temperatura. A escala aqui, unidade medida, graus Celsius. Aqui é para mostrar a relação de pressão e temperatura. De acordo com aquela pressão, com a temperatura que ele vai evaporar ou condensar. É igual a água. A água ferve a quantos graus? Depende. Depende da pressão que está sendo exercida. E é a mesma coisa de mostrar essa escala de pressão e aqui a de temperatura da água. De acordo com a pressão que ela tivesse, a temperatura que ela ia ferver ou congelar. Tá? Então aqui no caso, ele mostra esses fluidos, a escala de temperatura de acordo com a pressão que está. Por exemplo, se imaginando se tivesse... Deixa eu ver se eu posso riscar isso aqui. Vou riscar aqui. Imaginando se tivesse uma pressão aqui, ó. Aqui, ó. Qual que é a pressão? Pressão 60 PSI. Se fosse o R134A, a escalinha é verde. A escalinha verde entre o 20 e o 10. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entre 16 e 18. Mais ou menos 17. Ou seja, a 60 PSI, o R134A ferve a 17 graus Celsius. Se fosse o R404A, 404A está aqui entre 0 e menos 10. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Se fosse o 404A, menos 6. Então ele está evaporando a menos 6. Se fosse o R22, está entre o 0 e o 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entre 0 e 2, praticamente 1. A 60 PSI, o R22 ferve a 1 grau Celsius. Então isso aqui é relação de pressão e temperatura daqueles fluidos refrigerantes. Ok? Bom, então agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Imaginando que a pressão esteja aqui, ó. Vou pegar um outro canetão aqui. A pressão esteja aqui, ó. Bom, qual que é a pressão? Independente de qual que é o fluido. Seja o R104, R22, 404, 410, a pressão é essa aqui, ó. A escala de pressão é essa aqui. Qual que é a pressão? 40 PSI. Agora, se eu perguntar,
a 40 PSI, qual é a temperatura de evaporação do R134? R134, escala verde. Está entre 10 e 0. Então aqui, ó, 10, 0, 2, 4, 6, 8, entre 6 e 8, e 10. Então 7, aproximadamente 7. A 40 PSI, o R134 evapora a 7 graus. Agora a 40 PSI, o R404A evapora a quantos graus? Entre menos 10 e menos 20. Menos 10 aqui, menos 12, menos 14, menos 16, menos 8, menos 20, menos 14. Se fosse o R22 agora, R22 entre 0 e menos 10. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Menos 8 graus Celsius. Então, cada fluido, de acordo com a pressão que está sendo exercida, ele evapora ou condensa uma temperatura diferente. Por exemplo, o R404A está evaporando a menos 14. Mesmo se lá dentro tiver menos 6, ainda se ele consegue absorver calor e evaporar. Até menos 14 graus ele está evaporando. Já o R134 evapora a 8 graus. A temperatura tem que estar maior que 8. Por exemplo, se tiver 10 graus, 15 graus, ele está absorvendo calor e evaporando. Até 8 graus ele ainda evapora. Tranquilo? Pessoal, ficou claro de entender essas escalas aqui? Então, mais uma vez, essa escala aqui, ó, é pressão. 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. A escala de dentro é a de temperatura. Porém, aqui só tem 3 fluidos. Pô, Diogo, então se eu usar outro fluido aqui, como que eu faço? Aí, para isso que tem o aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou apagar aqui, ó, e vou mostrar esse aplicativo. Antes a gente usava essa reguinha. Olha como que era, só para você ter noção. Imaginamos o R134A em graus Celsius. Está aqui. A linha está aqui, ó. Aqui, ó. Qual que é a pressão? Aqui, ó. Pressão entre 10 e 15. 10, 11, 12, 13. 13 PSI. Tá? Quantos graus Celsius? 10, 11, 12. 12, menos 12 graus Celsius. Então, a 13 PSI está a menos 12 graus Celsius. Então era dessa forma que a gente olhava. Ah, se fosse o R22, essa mesma pressão estaria menos 27, menos 20, menos 3, menos 27 graus Celsius.